Vamos que vamos. Vamos que vamos. Tá na área aí? Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Vamos lá, rapidinho. Rapidinho, rapidinho. Vamos lá. Não importa o ninho, quando houve é de águia. Perceba bem. Você já está aí. Perceba bem então, tem que falar rápido. Tem que falar rápido. Interceptação telefônica. Perceba, a interceptação telefônica, né, majoritariamente é entendida como meio de prova. Interceptação telefônica, majoritariamente, é entendida como meio de prova. Perceba que a interceptação telefônica ela é uma medida excepcional. A interceptação telefônica é uma medida excepcional, pois se as provas podem ser produzidas por um outro meio, como por exemplo depoimentos de testemunhas, não há razoabilidade na determinação de uma interceptação telefônica. Perceba bem, você não pode fazer confusão. Interceptação telefônica é uma coisa, quebra de sigilo telefônico é uma outra coisa. Tanto a interceptação telefônica como uma quebra de sigilo telefônico, perceba, estão submetidas à cláusula jurisdicional. O que quer dizer isso? Apenas o juiz pode determinar a quebra, tá certo? Ou a interceptação telefônica. Você tem uma excepcionalidade lá quando fala de CPI. Legal? Bacana? Tranquilo? Legal? Eu falo de CPI em relação à quebra e não interceptação. Tá? Exceção na CPI lá, você pode ter a quebra, independente da autorização judicial, perceba, quebra do sigilo telefônico, CPI, beleza? Interceptação não, interceptação sempre o juiz ele tem que determinar a interceptação, legal? Deferir o pedido. Bacana, vou desenhar rápido, legal? Hoje eu estou meio atrasado, então já desenhei, falei que é meio de prova, falei que há diferença entre a interceptação telefônica e a quebra de sigilo telefônico. Perceba bem que na quebra de sigilo telefônico, perceba que eu vou ter acesso às ligações que foram recebidas e as ligações que foram realizadas. Isso é quebra de sigilo telefônico. Uma coisa muito importante, e você tem que ficar ligado, que veja que a Lei 9296, ela tipifica a conduta daquele que vem vai realizar uma interceptação sem autorização judicial. Beleza? Realizou uma interceptação sem autorização judicial, o agente vai responder lá no artigo 10. Legal? Professor, e se ele realizar uma quebra sem autorização judicial? Realizou uma quebra de sigilo sem autorização judicial? Perceba, fato atípico. Quebra de sigilo telefônico. Realizou sem autorização judicial, você tem a tipicidade do fato. Por quê? Porque a Lei 9296, ela faz referência à interceptação. Interceptação é uma coisa e quebra de sigilo é uma outra coisa. Bacana? Tranquilo? Deu para entender isso? Legal, então. Bacana. Perceba que a interceptação telefônica ela deve seguir, os requisitos estabelecidos para o deferimento. Perceba bem que a interceptação telefônica, você fazendo uma leitura a contrário senso lá do artigo 2º da Lei 9296, você vai perceber que a interceptação telefônica, ela, para ser deferida, veja bem, primeiro requisito, deve haver indícios razoáveis, da autoria e participação do agente na infração penal. Indício razoável da autoria ou participação do agente na infração penal. Isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante porque se deve haver indícios de autoria ou participação do agente na infração penal, isso quer dizer que eu só posso ter uma interceptação telefônica se algum crime estiver ocorrendo ou se algum crime já ocorreu, porque eu só posso participar de uma coisa que está ocorrendo ou de uma coisa que já ocorreu. Eu não posso participar de um fato que ainda vai ocorrer, em sede raciocinando aqui no que a lei diz. Bacana? Tranquilo? Tá? Eu estou dizendo o seguinte, que a lei fala o seguinte, deve haver indícios de autoria ou participação em infração penal. Ou seja, infração penal, a infração deve existir ou já existiu. É isso que eu queria falar. A infração deve existir ou já existiu. Porque se eu tenho uma interceptação para apurar fato futuro,
eu tenho o que eu vou chamar de interceptação telefônica por prospecção, interceptação telefônica prospectiva, interceptação telefônica pré-delitual, juízo de periculosidade. Ó, o Tício vai sair da cadeia. Caramba, esse Tício é muito perigoso. Rapaz, esse cara vai me cometer um crime. Vou pedir o juiz, né? Entrar com um pedido, delegado, interceptar o telefone dele, porque aí quando ele for cometer o crime, eu posso prendê-lo em flagrante. Veja que não é admitida. Por quê? Porque essa interceptação é pré-delitual, né? Pré-delito, antes do delito acontecer. É prospectiva, é por prospecção. Legal? Bacana? Tranquilo? Legal. Segundo requisito, veja que a prova não pode ser produzida por outro meio, eu falei isso, né? Você pode produzir essa prova através de uma testemunha, não há que se de utilizar a interceptação telefônica, né? Veja que pelo seu caráter excepcional, né? Veja que se a prova pode ser produzida por uma testemunha, perceba, não há que se lançar a mão de uma interceptação telefônica. Interceptação telefônica seria aqui o que eu chamo de a última rácio, né? A última rácio, beleza? A última razão de utilizar. Legal? Bacana. E outro ponto importante é que a infração penal, perceba, tem que ser punida a título de reclusão. Beleza? Interceptação penal, a infração penal, ela tem que ser punida aí, né? Veja com a pena de reclusão para que eu tenha a interceptação telefônica. Professor, a possibilidade de um crime punido com detenção. Eu tenho uma prova, né, em sede de interceptação telefônica relacionada com um crime punido com detenção? Perceba que sim. Desde que esse crime punido com detenção seja conexo ao crime punido com reclusão que originou a interceptação. Legal? Bacana. Tranquilo. Trabalhei aqui, só estou desenhando, não estou dando uma aula de interceptação telefônica, perceba bem. Eu só estou aqui só desenhando. Legal? Legal, então. Outro requisito muito importante, e você tem que ficar ligado, é em relação à competência. O juiz ele tem que ser competente, tá certo? Para deferir a interceptação telefônica. Eu vou chamar a sua atenção, e você vai ficar ligado, porque vai cair em Pernambuco, se eu tenho um deferimento de uma interceptação telefônica por um juiz incompetente, em tese, essa prova, né, ela tem uma roupagem de nulidade. Mas você tem que ficar muito ligado. Por quê? Se no início da interceptação, né, vamos supor que o delegado esteja investigando ali um tráfico doméstico. Bacana? Professor, o que é tráfico doméstico? É tráfico no interior, né, aqui dentro do Brasil, doméstico. Legal? E na época ele representou, né? Veja, o juiz estadual deferiu a medida. Mais à frente, descobriu-se que desde o início da investigação, aquele tráfico era internacional. Perceba, se é tráfico internacional, Justiça Federal. Então, o delegado estadual que deferiu a medida não poderia deferir. Bacana, né? Mas perceba bem que, com a aplicabilidade da teoria do juiz aparente, se na época que foi deferida a interceptação, o juiz ele era aparentemente competente, você não tinha como descobrir que esse tráfico era internacional na época em que foi representada ocorreu a representação da interceptação, perceba que essa prova é válida. Então, a possibilidade de uma interceptação telefônica determinada por um juiz absolutamente incompetente, a possibilidade dessa prova ser válida? Sim. Sim. Se na época da interceptação telefônica o juiz aparentava ser competente. Bacana? Com a aplicabilidade da teoria do juízo aparentemente competente. Você tem que jogar duro. Tá, bacana. A interceptação telefônica que não segue esses requisitos que eu falei aqui, veja que é uma interceptação ilegal. Veja que aquela prova produzida numa interceptação telefônica que se mantém distante dos requisitos estabelecidos em lei, veja que essa prova é uma prova ilícita. Uma prova ilícita, e perceba que, em regra, ela não é admitida no processo penal. Professor, por que em regra? Porque, perceba bem, se o Tícia está submetido no bojo de um processo, ele está sendo acusado, e perceba, ele realiza uma interceptação, né, do Mévio e do Zuquilindo,
e ali ele consegue comprovar que na verdade foi o Mévio que matou e não ele, tá certo? Veja que é uma interceptação que ele realizou sem autorização judicial, mas perceba que ele está ali, né, sacrificando o direito. Veja que ele está ali no estado de necessidade, inclusive. Perceba bem, olha que essa prova vai ser válida. Vai ser válida, professor, para acusar lá o Mévio Zuquilindo, não. Mesmo que o Zuquilindo tenha isso, para acusar, não. Essa prova vai ser válida para absolvição do Tício. Ó, ele não foi. Bacana? Perceba bem. Professor, ele vai cometer o crime lá do artigo 10? Não. Por quê? Está amparado pela ilicitude, pelo excludente de ilicitude. Está amparado pelo excludente de ilicitude, né? Bacana, então, está de necessidade ali. Legal? Isso é importante, né? Isso é importante. Legal, então, falei rápido, longe de dar uma aula de interceptação telefônica, eu já falei, é porque eu, quando vou abordar um instituto, eu gosto de desenhar e depois ir na pedra de toque. Tá, vamos à pedra de toque, então, né? No que se refere ao que eu quero falar agora. Desenhei, falei um pouco de teoria dos juízos aparentes, falei aqui da interceptação prospectiva, ou por prospecção, ou uma interceptação pré-delitual, não é isso? Depois eu vou fazer uma aula, calma, vou falar aí da teoria da serempetidade, no encontro ocasional ou no encontro fortuito de prova. Só para adiantar um pouco, eu tenho que falar que essa prova que cai fortuitamente, ela vai sustentar, né, uma justa causa para a instauração de um futuro inquérito policial. Perceba, mas eu vou desenhar isso depois com você. Bacana, tranquilo. Vem comigo agora, né? Depois a gente vai falar de primeiro, segundo grau. Vem comigo agora aqui. Bacana, não é uma aula de interceptação telefônica. Eu quero entrar na jurisprudência, que é o objetivo meu aqui hoje. Legal? E eu não sei entrar na jurisprudência sem dar um desenho. Eu dou um desenho, tu lembra algumas coisinhas e aí eu venho e jogo duro. Bacana? Vamos lá então jogar duro. Primeira coisa que eu tenho que falar com você é o seguinte. Perceba que a interceptação telefônica, né? Veja que as conversas, fica tudo, né, gravado. E olha que o que foi gravado tem que ser o quê? Transcrito. Não é isso? E aí, primeira questão, jogo duro. Será que essa transcrição ela tem que ser integral ou pode ser parcial? Perceba, o Ministério Público quer entrar com ação penal. Será que o Ministério Público pode transcrever só o que interessa a ele? Perceba bem. Será que pode ser parcial? Veja que essa questão ela foi muito debatida na jurisprudência, tá? E hoje eu tenho um posicionamento do STF no sentido de que a transcrição, veja, ela não precisa ser integral, beleza? A transcrição ela pode ser parcial, mas perceba bem, o que foi gravado, a integralidade do que foi gravado tem que estar disponível para aquele que esteja envolvido ali no bojo do procedimento, do processo, para que ele tenha conhecimento da transcrição, de todo o teor do que foi gravado ali. Ele pode, eu quero a transcrição integral, ele pode pedir. Beleza? Então, isso. E o juiz também, ele tem que ficar numa situação em que o juiz do processo também ele tem acesso à integralidade do que foi gravado. Legal? Então, veja que não é obrigatória a transcrição integral, pode ser parcial, vamos supor, o Ministério Público vai transcrever só o que lhe interessa, tá certo? Mas veja que aquela conversa ela tem que estar disponível na sua integralidade. Aquele que foi investigado, eu quero a integralidade, eu quero saber de tudo. Vai ser possível. O juiz, tudo bem, MP, tu pegou parcial aí, mas eu quero integral, meu princípio do meu livre convencimento, vai ser possível também. Legal? Bacana? Tranquilo? Legal, então. Anota o julgado, né? Anota o julgado. STF, né? Então, não é necessária a transcrição integral das conversas interceptadas, né? Conversas telefônicas interceptadas, beleza? Desde que haja a possibilidade do acesso a todas as conversas captadas. Legal? Anota aí o julgado. STF, inquérito policial 3693 Pará. Veja, 10/4/2014.
Bacana. 3693. Isso. Legal. Bacana. Veja que a interceptação telefônica, você vai interceptar ali, né? Perceba, fazendo referência, né, ao número daquela linha, né, o chip, por exemplo. Então, perceba bem, o Tício ele estava conversando com o advogado dele. O advogado dele é pessoa que não está sendo investigada até então. Bacana? Aí o advogado dele está conversando com o advogado dele e perceba que ele assume a autoria do delito em conversa com o advogado dele e o telefone dele está interceptado. Perceba bem que essa prova não vai ser válida. Não vai ser válida por quê? Porque veja que ele está com o advogado dele, né? E veja que tem um sigilo, né? O advogado ele tem o direito, né, de ter o seu sigilo com o seu cliente. Então, se essa conversa, se essa confissão, ela ocorre quando ele está dialogando com o advogado, perceba bem, não há que se considerar essa prova para utilização como fundamento de condenação dele. Legal? Bacana? Foi interceptado, mas ele estava conversando com o advogado dele. Se ele assume a autoria durante a conversa com o advogado, essa prova não é considerada uma prova válida para condenação. Porque perceba que essa conversa está submetida aí ao sigilo. Legal? Ao Estatuto da Ordem, enfim. Bacana, então? Tranquilo. Diferente, e aí eu trago o julgado, se ele está conversando com o advogado dele e ainda fala o seguinte: pô, bacana, doutor, faz o seguinte, o senhor vendeu aquele esquema lá que eu pedi? Ah, tá, não, já passei o dinheiro lá pro cara, não, bacana, porque quando eu sair da cadeia, né, sabe como é que vai ser. Tá, e aí, você contou, como é que você fez lá? Não, contei, o dinheiro tá certinho. Bacana, ó, leva aquela droga pra fulano. Não, bacana, deixa comigo. O advogado é terceiro não investigado. Mas perceba bem que agora a conversa tomou um outro conteúdo. A conversa está materializando a participação do advogado, né, aí na traficância. Então, mesmo que seja advogado, terceiro não investigado, bacana, se o teor da conversa enseja uma participação dele em ações criminosas, eis que essa prova vai ser válida. Para incriminar quem, professor? Para incriminar o advogado. Bacana, para incriminar o advogado. Quer dizer, então, que como é que vai ser esse esquema? Vai ser o seguinte: não só o advogado, como um outro terceiro investigado. Será que um outro terceiro não investigado, ele pode ser condenado com base numa interceptação telefônica realizada com outro interlocutor? Sim. Sim. Eu vendo drogas, tá certo? Aí o meu telefone está interceptado. Aí o Tício ligou para mim. E aí, meu irmão? Eu falei, e aí, Tício, bacana? Legal. Ô, Tício, tu levou aquela droga lá? Não, meu irmão, tá tudo tranquilo. Pode ficar tranquilo aí, já tô vendendo lá. Bacana, então. Legal. Já tô vendendo lá e tal, pode ficar tranquilo. Muito embora o telefone dele não estivesse na interceptação, né, como objeto da interceptação, eis que a prova produzida vai servir para condená-lo também. Bacana? Então, há possibilidade, né, da interceptação do telefone de terceiro não investigado, tá? Da prova a ser produzida para condenar esse terceiro. Bacana? Vamos lá, então, aqui na jurisprudência. Cadê a jurisprudência? Legal. Anota a jurisprudência. Recurso e mandado de segurança. Recurso e mandado de segurança 33677. Recurso e mandado de segurança 33677, 27/5/2014. Recurso e mandado de segurança 33677, 27/5/2014. Bacana, então, duas jurisprudências aí, né? Você vai anotar. É claro, quando a gente for dar uma aula aqui de interceptação com mais tempo, a gente vai discutir algumas questões. Não adianta bombar de um monte de perguntas, que a gente não está fazendo uma aula de interceptação. Eu só parei aqui para dar duas jurisprudências, bacana, e você anotou. Antes mesmo eu peguei e desenhei, né? Fiz um desenho, puxei algumas coisas, os links, eu gosto de fazer isso, legal? Então fica muito ligado aí. Esse julgado diz o seguinte, as comunicações telefônicas do investigado legalmente interceptadas podem ser utilizadas para a formação da prova em desfavor do outro interlocutor, ainda que seja advogado do investigado.
Beleza? Então essa situação do advogado, fique esperto. Fique esperto. Se não há, né? Veja que se não há uma questão de confissão, né? Uma confissão, né? Uma conversa entre o advogado e o indiciado, em que o indiciado coloca a situação dele, o advogado analisando, veja que aí está submetido ao sigilo, né? A proteção, a sua defesa. Não é isso? Então não há que se pegar essa prova. Agora, se ele está conversando com o advogado inclusive é o cara que faz a compra, é o cara que passa informações para os outros integrantes de uma organização criminosa da qual esse cara é líder, esse advogado ele pode ser condenado com base nessa prova. Bacana então, pessoal? É isso aí. Aulão Adelante Rio, amanhã eu estou no Rio. Bacana? Amanhã eu estou no Rio, a gente vai jogar duro. Professor, essas e outras, né? Essas e outras questões a gente vai trabalhar lá no Rio, né? A gente vai falar da teoria da serendipidade, lá no Rio, encontro ocasional ou encontro fortuito de prova, também aplicado quando você trabalha com busca e apreensão, né? Busca e apreensão para encontrar uma arma, aí você encontrou um outro elemento que pode indicar prova de outro crime, e aí como é que se faz isso? A gente vai trabalhar lá, né? Encontro ocasional do autor, né? O cara praticou um crime e perceba bem, ele foi encontrado ocasionalmente. E aí, será que há possibilidade da inclusão lá numa das situações do 302? Né? Flagrante negativo, tudo amanhã no Rio, né? Só questão top. Professor, eu quero participar desse aulão no Rio. Aí você tem que mandar um e-mail urgente, hoje urgente, aulãoadelanterio@gmail.com, aulãoadelanterio@gmail.com. Você vai mandar e a coordenação vai falar o que você tem que fazer. Me parece, liguei para a coordenação hoje, e a coordenação falou, olha, amanhã ainda deve ter vagas. Então o que acontece? Possivelmente vai ser possível também a inscrição na hora lá, tá? Lá no Centro de Convenções da Bolsa de Valores do Rio. São mais de 150 questões do CESP, não é isso? A maioria do CESP e algumas questões da Funiversa. O jogo vai ser muito duro lá, né? É dessas jurisprudências aí para cima, né? Na verdade, são as questões que irão cair na prova de Pernambuco com muita humildade. Com certeza não vai ter como o examinador correr, porque eu preparei um aulão muito bombado de jurisprudência. Não tem como ele correr. Bacana, o que ele der lá, você vai ter, você vai estar registrado no teu Zucderno. E olha que eu venho falando, as questões vêm caindo, né? Examinador no Rio, na magistratura, perguntou o que vem a ser aí cifras negras no processo penal. Estava no Zucderno, não é isso? E aí o aluno falou de cifras negras, falou aí da rosa, falou da verde, amarela ou dourada, jogou muito duro. Legal? Então, o jogo vai ser duro lá. O jogo vai ser duro. Pessoal, então, não, online não, só presencial. Campo Grande no aulão, tudo certo amanhã. Amanhã a gente está jogando duro lá. Ele pode ser prejudicado de quê? Não sei de que ela está falando. Estou muito longe. Bacana. Então tá, vou embora. Né? Foi rápido. O ritmo no aulão do Rio é esse aí, tá? Esse ritmo aí. Pau comendo. Não vai dar tempo para fazer brincadeira, não dá. Lá é, direto. Faz periscópio da aula. De repente um pedacinho, né? Tenho que prestigiar o pessoal que foi. Não posso transmitir aula lá. Legal? De repente um pedacinho, uma questão só para um aperitivo. Vai falar assim, pô, o Zuki tá jogando muito duro lá. Legal, então, esse e-mail aí tá fora, hein? Colocaram um e-mail aí, mas não é esse e-mail aí. Tem nada a ver com o meu aulão, tá certo? O aulão que você deve mandar o e-mail é aulãoadelanterio@gmail.com, aulãoadelanterio@gmail.com. Bacana, então, vou embora. Joga a hashtag aí. O investigado pode ser prejudicado. Não entendi. Tá saindo meio... Não entendi. Vamos lá, então. Pai e filho na área amanhã. aulãoadelanterio@gmail.com. Isso aí. Jogamos duro, né? O advogado pode ser prejudicado? Não. O advogado, ele pode... o juiz ele pode usar essa prova
para condenar o advogado também. Porque a grande questão é o seguinte, o telefone do advogado não estava interceptado, é isso que eu estou explicando. Então, como é que eu posso condenar uma pessoa que obtive uma prova de um telefone, né, que não estava interceptado? Entenderam ou não? O telefone do advogado não estava interceptado. A questão é o seguinte, pode uma interceptação telefônica, a prova de uma interceptação telefônica, ser utilizada para condenar terceiro não investigado? Ou seja, o telefone dele não constava. Pode. Entenderam ou não? Deu para entender? Pode. Desde que você mostre, né, que ele venha mostrar que ele participa de uma organização criminosa, do crime que está sendo investigado, entendeu ou não? É isso, tem que raciocinar, né? Bacana. Então joga aí um... Valeu, joga aí então. Isso. Bacana. Fernanda Big Phil estarão lá. Legal. No meu canal Alexandre eu já falei sobre isso aí, né? Legal. Bacana. Joga uma hashtag aí. Joga a hashtag aí pra fechar aqui. Vamos lá. Tem nada de prova por derivação aí, pessoal. Isso aí é uma outra situação, né? O pessoal tem que dar uma estudada, hein? Não pode dar mole, não. Vamos lá, não pode fazer confusão. Né? Joga uma hashtag aí pra gente. Joga uma hashtag aí pra eu ir embora. Alô, Salvador, um abraço. Joga, jogo duro.